Hoje a gente vai fundo em um texto-fonte que explora duas forças que, olha, são completamente opostas, mas que mexem com todo mundo: o orgulho e a humildade. E a fonte já começa com uma pergunta daquela, sabe? Que pega a gente de jeito. A ideia é que a gente tem um radar super apurado para perceber a arrogância nos outros. Mas quando o espelho vira para nós, aí a coisa complica, né? Para a gente entender bem o problema, o texto vai lá na origem de tudo, na raiz do orgulho. E a visão que ele traz é que isso não é só um defeitinho de personalidade, não. É apresentado como um conflito quase cósmico. Segundo a fonte, esse primeiro ato de orgulho foi basicamente a exaltação do próprio eu. É um desejo de não depender de ninguém, de ser autossuficiente, colocando a si mesmo acima de tudo e de todos. É a semente de tudo. E aqui tem uma coisa muito, mas muito importante que a fonte diferencia. De um lado, a gente vê o orgulho tóxico, aquele que nos isola e nos faz sentir superiores. Do outro, um amor próprio que é saudável, que o texto define como altruísta, ou seja, que se conecta com o próximo e que tem raiz no nosso valor divino. Então, a ideia não é se anular, mas sim entender o nosso lugar no quadro geral. Ok, mas como é que isso aparece no nosso dia a dia? Para mostrar isso, a fonte usa uma parábola super forte lá de Lucas 18, que ilustra perfeitamente como o orgulho e a humildade se manifestam. Primeiro, a gente tem a oração do fariseu. Escuta só. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Quer dizer, isso não é bem uma oração, né? É quase um espetáculo, uma declaração pública de como ele se acha superior. E ainda por cima, julgando os outros. Agora, olha o contraste absurdo. O cobrador de impostos, ele fica lá longe, nem se atreve a chegar perto. Ele só consegue dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Simples assim. Ele reconhece as próprias falhas e, com toda a humildade, só pede por misericórdia. Então, o que a gente tira disso tudo? A lição aqui vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A conclusão da fonte é que a perspectiva divina é o inverso da nossa. O que tem valor de verdade não é se exaltar, mas sim ter consciência de si e ser humilde. Certo. Se o orgulho é o grande problema, qual seria o antídoto? O texto, então, nos dá um exemplo. E que exemplo? A história de Moisés. E essa tabela aqui resume tudo de uma forma impressionante. Pensa bem, de um lado, tudo que o mundo costuma valorizar: status, prazeres imediatos, riqueza. Do outro, o que ele escolheu: maus tratos, desonra e uma recompensa futura. Moisés tinha poder, fama, tudo na mão, e abriu mão de tudo, de forma consciente, para seguir um caminho de serviço e humildade. É uma transformação surreal, né? Imagina, sair de príncipe do Egito para ser descrito como a pessoa mais humilde da terra. Isso é apresentado como uma prova do poder que tem essa escolha entre o orgulho e a humildade. E a gente vai chegando no ponto central da análise. A fonte apresenta agora o que seria o modelo definitivo de humildade, a solução final, por assim dizer, para o problema do orgulho. E só para a gente ver como ninguém está imune a isso, o texto conta um momento em que até os mais próximos de Jesus se deixaram levar pelo orgulho. Eles começaram a discutir entre si para ver quem era o mais importante do grupo. A resposta de Jesus muda todas as regras do jogo. Ele diz: "Pois eu estou entre vós como quem serve." Essa frase é o coração do ensinamento. Grandeza de verdade não é sobre ser servido, é sobre servir. E para a gente ter a dimensão do perigo do orgulho, a fonte traz uma citação bem forte, que diz que nada é tão ofensivo a Deus e perigoso para o espírito humano quanto o orgulho. E o mais chocante, que de todos os pecados ele é o mais irremediável. Por quê? Porque a ideia é que o orgulho nos cega para nós mesmos, impedindo qualquer chance de mudança. Bom, depois de tudo isso, o que fica, afinal? Qual é a grande conclusão dessa análise sobre orgulho e humildade? No fundo, a gente tem um conflito fundamental. De um lado, o orgulho, que nos deixa autossuficientes e isolados. E do outro, a humildade, que é sobre reconhecer nossa condição real e que nos conecta com os outros e com algo maior. No fim, essa análise toda deixa a gente com uma questão bem profunda para pensar. Se a fonte está certa e o orgulho é a nossa maior barreira, o que é que a humildade, o antídoto, realmente exige de nós? Talvez exija uma virada de chave completa, uma mudança de foco, do eu para o serviço ao outro.